E se o maior bloqueio da sua vida espiritual não estivesse no mundo ao seu redor, mas dentro de você? Muitas pessoas passam anos tentando evoluir espiritualmente. Meditam, buscam conhecimento, leem livros, assistem vídeos e ainda assim sentem que algo não avança. É como se existisse uma barreira invisível impedindo que a conexão interior realmente aconteça. O mais curioso é que, na maioria das vezes, esse bloqueio não vem de fora. Ele nasce silenciosamente dentro da própria mente. Neste vídeo, você vai descobrir 7 bloqueios espirituais invisíveis que podem estar impedindo sua evolução. E talvez reconhecer alguns deles na própria vida. E o primeiro deles começa exatamente onde menos esperamos. Vivemos em uma era onde o silêncio se tornou raro. Notificações, preocupações, tarefas, redes sociais. A mente está sempre ocupada com algo. E quando a mente nunca desacelera, algo muito importante se perde: a capacidade de ouvir a própria consciência. Espiritualidade exige espaço interior. Exige momentos em que o barulho externo diminui e a mente finalmente respira. Mas para muitas pessoas, esse silêncio nunca chega. É como tentar ouvir um sussurro no meio de uma multidão gritando. E quando o silêncio desaparece, outro bloqueio começa a surgir de forma ainda mais sutil. Outro bloqueio silencioso acontece quando a mente raramente está onde o corpo está. Muitas pessoas passam grande parte do tempo presas ao passado, lembrando erros, arrependimentos ou situações que já terminaram. Outras vivem constantemente preocupadas com o futuro, imaginando problemas que talvez nunca aconteçam. Mas a experiência espiritual não acontece no passado, nem no futuro. Ela acontece no presente. Quando a mente está sempre em outro lugar, a conexão interior se enfraquece. E é nesse espaço vazio que outro bloqueio emocional começa a surgir lentamente. A culpa é uma das emoções mais silenciosas e também uma das mais pesadas. Muitas pessoas carregam erros do passado como se fossem marcas permanentes. Elas acreditam que não são dignas de paz, crescimento ou transformação. Com o tempo, essa sensação cria uma barreira invisível dentro da mente, porque quando alguém acredita que não merece evoluir, inconscientemente começa a se sabotar. Mas a espiritualidade verdadeira não nasce da culpa. Ela nasce da consciência, do aprendizado e da decisão de seguir adiante. E quando a culpa permanece, outro bloqueio começa a ganhar força. Outro bloqueio profundo nasce quando o coração se prende ao ressentimento. Mágoas antigas, injustiças, palavras que feriram. Tudo isso pode permanecer guardado por anos dentro de alguém. O problema é que o ressentimento funciona como um peso invisível. Quanto mais tempo ele permanece, mais difícil se torna avançar emocional e espiritualmente. Perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi justo. Significa escolher não carregar mais aquela dor. Porque quando o perdão não acontece, a energia interior fica presa, e nesse espaço surge um bloqueio ainda mais sutil. Existe um bloqueio ainda mais difícil de perceber. Ele surge quando alguém começa a acreditar que já alcançou um nível elevado de consciência. Nesse momento, o aprendizado começa a desacelerar. Porque quando o ego se mistura com a espiritualidade, a mente deixa de buscar crescimento e passa a buscar superioridade. A verdadeira evolução espiritual faz exatamente o contrário. Ela traz humildade. Mostra que sempre existe algo novo para aprender. E quando o ego assume o controle, outro vazio começa a aparecer silenciosamente. Quando uma pessoa perde o senso de direção na vida, algo dentro dela começa a enfraquecer. Os dias passam a parecer repetitivos, vazios, sem significado real. E pouco a pouco, a energia interior diminui. A espiritualidade não é apenas reflexão ou silêncio.
ela também envolve propósito, sentir que existe um motivo maior por trás das escolhas e caminhos. Sem essa direção, a alma se sente perdida, e quando o propósito desaparece, muitas pessoas começam a buscar respostas fora de si mesmas. Talvez o bloqueio mais comum seja também o mais silencioso. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando respostas no mundo externo. Buscam sinais, opiniões, validação, orientação, mas raramente param para olhar para dentro. A verdadeira conexão espiritual começa no silêncio interior. É nesse espaço que a consciência se torna clara. É ali que respostas profundas aparecem. Quando essa conexão interior é ignorada, a pessoa se sente perdida. Mas reconhecer isso já é o primeiro passo para algo começar a mudar. Se você se identificou com algum desses bloqueios, isso não significa que algo está errado com você. Na verdade, pode significar exatamente o contrário. Significa que sua consciência começou a perceber aquilo que antes passava despercebido. E todo despertar começa assim, com uma pergunta, uma reflexão, um momento de clareza. Porque o primeiro passo para remover qualquer bloqueio espiritual é reconhecê-lo. Talvez alguns deles tenham feito sentido para você hoje. E talvez, a partir de agora, algo dentro de você comece a se abrir novamente.